né? Esse último culto do ano, né? Quando também ontem à noite nós estávamos agradecendo ali na Vila Boa Vista, também ali o último culto do ano, né? A gente só tem que agradecer, irmão, porque foram 12 meses, foram o ano todinho a gente fazendo esse tipo de trabalho, e se não for Jesus, a gente não consegue, né? Porque as dificuldades aparecem, às vezes o inverno é puxado, mas em todas as ocasiões a gente viu que a obra de Deus, ela foi feita, e tudo isso é porque Deus está nos ajudando, porque o homem de si mesmo, ele não pode fazer nada. E eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Todos acharam? Vamos lá? Diz assim o texto sagrado: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sob o seu ombro, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de agradecimentos. Amém? Podeis sentar, dando glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o texto sagrado nos diz que Jesus recebe os pecadores. Havia ali um grupo de religiosos chamado os fariseus. Porém, esse grupo de religiosos, eles não recebiam pecadores e não recebiam publicanos, que também fazia parte do grupo judeus. Mas o publicano, eles eram um grupo rejeitado, porque eles serviam a Roma, por isso que era considerado também pecadores. Imagine, irmão, uma religião que só recebe pessoas boas, pessoas educadas, pessoas finas, né? Essa não é a religião de Jesus. A religião de Jesus, irmão, é consertar aquilo que está errado, é deixar certo aquilo que está troncho. Por isso que Jesus, ele foi criticado, porque aonde Jesus ele estava uma multidão de pessoas que não tinham uma vida muito certinha. Era prostitutas, era ladrões, era endemoniados, era republicano. Este grupo sempre acompanhava Jesus, mas o amor de Jesus, irmão, sempre fazia com que essas pessoas elas tivessem a vida transformada. Porque muitas vezes a pessoa está no caminho, porque a vida a colocou naquele caminho. Mas quando ele conhece o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, aí ele deixa o velho caminho e começa a seguir agora o caminho da verdade. E se alguém não mostrar o caminho da verdade, essa pessoa vai continuar no caminho da mentira.
Então aqueles fariseus começaram a murmurar, vendo Jesus ali comendo com os publicanos e as prostitutas, né? Diz: olha, veja, ele é diferente, ele anda com o pecador. Mas Jesus, irmão, ele ama o pecador. Ele quer ver o pecador transformado. E ali Jesus, ele usa uma parábola. Jesus, ele usa uma comparação. Jesus, sabendo que os judeus, eles gostavam muito de criar ovelhas. Eles gostavam muito de cuidar de ovelhas. E umas, né, das suas economias era justamente as ovelhas. E Jesus usa essa comparação, diz: qual é o homem que tendo 100 ovelhas, vendo faltar uma, vai deixar ela para lá? Jesus conhecia, irmão, que a ovelha era algo que era familiar a quem criava as ovelhas. Então essa comparação, Jesus quer dizer que aquele que cuida de ovelhas, ele não desiste da ovelha perdida. Ele não desiste da ovelha desgarrada. Ele vai atrás. Ele não volta até encontrar. Assim também é Jesus Cristo. Ele não desiste de você, meu irmão. Talvez você esteja afastado, talvez você esteja desviado, talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer nessa tarde para você: Deus, ele não desiste de você. Talvez você esqueceu de Deus, mas Deus, ele não esqueceu de você. Ele diz para você nessa tarde: pode uma mãe esquecer do seu filho, pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre, mas eu, o Senhor, eu jamais me esquecerei de vós. Ei, você que está na bebida, você que está no vício, você que está, irmão, longe da casa do Senhor, o Senhor diz para você nesta tarde: filho, filha, eu não desisto de você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não desiste, irmão, daquele que está afastado. Deus, ele não desiste daquele que está desviado. Deus, ele não desiste daquele que está longe da casa do Senhor. Aleluia. Muitas vezes a gente fica indagando: por que Jesus ainda não veio? Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque ele não desiste daquele que ainda não está na casa do Pai. Porque ele não desiste daquele que ainda não aceitou Jesus. Se nós observarmos, irmão, a contagem de Deus já estaria boa, né? Para ele arrebatar a igreja. Quase o mundo inteiro está evangelizado. Aqui em Recife é praticamente uma igreja em cima da outra. Mas a gente observando, falta muita gente aceitar Jesus. Falta muita gente se voltar para a casa de Papai do Céu. Falta muita gente retornar à casa de Deus. Mas essas pessoas que estão afastadas, que estão desviadas, Deus não desiste delas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Deus não desiste de você? Primeiro, porque Deus, ele não muda. Aleluia. Imagine se Deus mudasse: eu não quero mais, você falhou, você errou. Esse é o nosso pensamento. Mas o pensamento de Deus é diferente. O pensamento de Deus é dizer: eu ainda te amo, eu ainda te espero, eu ainda tenho plano na sua vida. Deus, ele não muda os seus planos. Deus, ele não muda os seus projetos. A gente muda, né, irmão? Quando alguém falha conosco, quando alguém nos decepciona, a gente muda, mas Deus não muda. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi pecou,
quando Davi errou, quando Davi falhou, quando Davi adulterou, o amor de Deus não mudou em relação a Davi. Deus não desistiu de Davi. Quando Davi se reconciliou com Deus, Deus estava pronto para lhe dar o perdão. Deus estava pronto para lhe dar o Espírito Santo de volta. Aleluia! Os planos de Deus não mudou na vida de Davi por causa do pecado. Aleluia! Quando Moisés, ele disse para Deus que não podia fazer a obra dele, que se achava incapaz, Deus não desistiu de Moisés pela sua incapacidade. Aleluia! Muitas vezes a gente não quer aceitar Jesus porque se acha incapaz, se acha que não está pronto, se acha que não pode. Mas Jesus, ele diz: vinde como estáis. Aleluia! Glória a Deus, porque pronto a gente nunca está, preparado a gente nunca está, mas Ele é aquele que nos examina. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Pedro falhou com Jesus. Pedro negou a Jesus. E agora, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele procura é Pedro, mostrando a Pedro: Pedro, eu não desisto de ti, Pedro. Eu não desisto dos planos que eu tenho contigo. Eu não desisto dos projetos que eu tenho contigo. E o Senhor, quando aparece a Pedro, Pedro fica envergonhado, irmão. Aleluia. Porque ele tinha negado a Jesus 3 vezes. E quantos não têm negado a Jesus e fica envergonhado? Quando a gente nega Jesus, fica com vergonha, né, irmão? Mas mesmo assim, Deus não desiste, né? Desiste não. Aleluia. Porque diz a palavra de Deus que qualquer pecado, ele pode ser perdoado. Só tem um pecado que não pode ser perdoado. É quando a gente blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado não tem perdão, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juiz e da justiça. Se pecar contra ele, quem vai salvar agora? Quem vai convencer agora? Quem vai ser amigo agora? E ali Pedro, com vergonha de Jesus: eu neguei o mestre. O mestre não vai querer mais nada comigo. Eu falhei, eu fui covarde, neguei o mestre. Mas o mestre sabe o coração, ele conhece o coração. O homem, ele vê por dentro. Alguém diz: tu não serve mais, tu não presta mais, tu negou Jesus. Mas Jesus diz: tu me amas. Aleluia. Ele sabe o amor que tu ainda tem por ele. Mas às vezes tu tem vergonha de voltar, tu tem vergonha do que vão falar. Mas Jesus diz: tu me amas mais do que a estes. Quem são esses? É os amigos, é a família. Louvado seja o nome do Senhor. São esses que apontam. E o Senhor pergunta: tu me amas mais do que a esses? Quando a gente ama Jesus mais do que a esses, a gente volta para os braços dele. Não importa comentário que vão falar, que vão dizer, não viva pelos comentários, mas viva na presença de Jesus, viva lado a lado de Jesus. Mas Pedro agora não queria dar resposta ao Senhor. Não queria dar resposta, porque quando Pedro deu a resposta anterior, Pedro estava arrogante. Quando o Senhor disse: eu vou ser morto pelo exército romano, Pedro disse: Senhor, eu vou puxar minha espada e não vai ficar romano em pé. Mas agora Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Às vezes a gente se decepciona consigo mesmo, porque a palavra diz: enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente pensa que faz, acontece, mas na hora H a gente não faz nada. Mas quando a gente diz: Senhor, tu sabe, aleluia,
Então Jesus ali dá uma oportunidade a Pedro, porque Jesus não desistiu de Pedro. Apesar das falhas, Jesus disse: Pedro, apacenta meus cordeirinhos, cuida da minha obra. Deus estava dando a oportunidade de Pedro se reconciliar novamente, irmão. Deus, ele não desiste de nós por motivo nenhum. Às vezes somos nós que queremos deixar a casa do Pai. Deus, ele não desiste de nós, porque ele também é pai. Qual é o pai que vai desistir do filho, irmão? Aquele filho pródigo, ele tinha um pai que não desistia dele. Aquele pai esperava aquele filho. Talvez o seu irmão não esperava mais. Talvez os empregados daquela casa não esperassem mais aquele filho pródigo. Mas aquele pai não desistia não, irmão. Ele estava ali guardado algumas coisas para a volta do filho. Ali estava um anel esperando. No dia que meu filho voltar, vou colocar esse anel no dedo dele. No dia que ele voltar, eu vou lhe dar essa roupa para ele. No dia que ele voltar, eu vou colocar esse sapato nos seus pés. No dia que ele voltar, eu vou matar esse cordeiro. Eu vou dar uma grande festa no dia que ele voltar. Aleluia! O pai não tinha desistido daquele filho. Jesus, ele não desiste de você, meu irmão. Você que está afastada, você que está desviado, Jesus está dizendo: volta nessa tarde, porque eu não desisto de você. Às vezes a gente vai longe, né? Vai longe, pensa que não vai voltar mais, pensa que não tem mais jeito, pensa que não tem retorno. Mas Deus, ele cria situações para nós voltar. Elias, ele se escondeu numa caverna. Ele não queria mais fazer a obra de Deus, estava angustiado. Ele disse: papai do céu, me mate, quero mais nada não. Mas Deus não desistiu de Elias não, irmão. Deus vai lá na caverna, pergunta: Elias, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Deus ainda dá obra para Elias. Glória a Deus. Imagine se Deus desistir, irmão, da gente. O que seria de nós se ele desistisse? Mas eu quero dizer para você nessa tarde: ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir dos planos. Ele não vai desistir dos projetos. Ele não vai mudar. Aleluia. Não vai mudar, irmão. O homem muda, a gente muda, mas Deus não muda seus planos. Deus não muda seus projetos. Deus não desiste daquilo que Ele falou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus faz aqui a comparação de uma ovelha perdida. Quem criava ovelha naquela época, irmão, não desistia quando procurava. Porque quem criava ovelha naquela época conhecia a ovelha pelo nome, conhecia pelo cheiro, né? Estava assistindo, né, um vídeo, muito interessante o vídeo. Colocaram lá um monte de ovelha, né? E colocaram vários pastores, né, para chamar aquelas ovelhas, né? E ali apareceram muitos pastores, né? Cada um com o seu jeito lá, né? Mas quando chegou os donos dela, mano, só deu aquele grito, elas vieram todas
Isso é intimidade, irmão. Isso é conhecimento. Ele conhece cada uma que são suas. Quando está faltando uma, ele se sente mal. Ele deixa as 99 e diz: eu vou achar ela, eu vou atrás, eu vou andar descalço, vou andar pelos montes, vou andar pelos espinhos, mas eu vou achar minha ovelha hoje. E quando eu achar, vou colocar no meu ombro, porque ela está cansada, ela está com sede, mas eu coloco no ombro, eu não desisto dela. Aleluia. Porque ele não desiste, irmão? Porque ele sabe que a ovelha é um animal indefeso. Ei, você que está no mundo, longe da casa do Senhor, você é indefeso. Quantas vezes a gente se acha e se vê que não é nada, que é insignificante, que é impotente. E às vezes a gente vê que houve livramento de Deus, houve a mão de Deus nesse negócio. Quantas escapadas. E alguém disse que foi sorte, mas não é sorte, é a mão de Deus na tua vida, porque Ele não desiste de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando aquele homem acha aquela ovelha, coloca no ombro a ovelha, um animal indefeso. Por isso que o Salmo 23 diz: me leva a águas tranquilas. A ovelha, ela não bebe em água barulhenta, só se a água estiver tranquila. Se estiver barulhenta, ela não chega perto, porque ela pensa que tem algum jacaré lá e vai tragá-la. O salmista tinha razão em dizer: me leva a águas quietas e tranquilas. A ovelha é um animal indefeso. Se ela não tiver o dono para protegê-la, ela não tem reação nenhuma, irmão. Imagina a ovelha no mundo, longe da casa do Papai do Céu, longe do redil, e o dono preocupado. Nessa tarde, Deus está preocupado com você. Amém. Porque você está longe da casa de Papai do Céu, está longe do redil, está correndo perigo. É tarde de volta. Aleluia. Amém, tudo bem. Tem um hino que diz assim: a ovelha perdida no vale está, não ouvi o pastor a chamar, sem força, quase a perecer, não ouve o pastor dizer: vem, ovelha, o pastor chamando está, volta bem depressa ao redil. Pode um temporal em tormenta te desfalecer, ficarás para sempre perdida, e o bom pastor não irás te valer. Ficarás para sempre perdida, e o bom pastor não irá te valer. Então, irmão, Jesus estava mostrando aquele grupo de religiosos que ele se importava com pessoas republicanas, prostitutas, enfermos, endemoniados. Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele foi escândalo para os escribas, foi escândalo para os fariseus, porque ele era diferente. Mas Jesus disse que não veio para os que eram são, não veio para os bonzinhos. Jesus veio para aqueles que estavam enfermos, para os doentes. Nós éramos doentes, irmão, porque a gente vivia na bebida, vivia nas drogas, vivia no crime, vivia longe do Senhor. Nós éramos doentes,
mas Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, Ele curou as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. Ele curou essa doença que tinha em nós. Aleluia. Mas os sãs, aqueles que se acham, né, curados, Jesus não veio para eles, irmão. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19 em diante, diz que o homem, ele conhecendo a Deus, não o glorificou como Deus, e nem lhe deu graça, mas antes se desvanecendo em seu discurso, dizendo-se sábio, tornaram-se, porque Deus o entregou a seus próprios desejos, e profanaram o nome santo de Deus, adorando mais a criatura do que o Criador, e profanaram ali homem com homem, mulher com mulher, destruindo a família. É o que vemos hoje, né? Muitos religiosos e intelectuais não querem Jesus Cristo, e Jesus abençoando, estendendo a mão, eles não glorificam a Deus, nem reconhecem a Deus, mas dizem que são sábios. Então, quando o homem rejeita a Deus, Deus também o rejeitará. E quando o homem é rejeitado por Deus, irmão, é terrível, porque existem desejos em nós que nem nós mesmos sabemos que temos tal coisa, são despertados. E quando Deus entrega o homem a esses desejos, irmão, é terrível. Aí vem homem com homem, mulher com mulher, aí vem pedofilia, tudo isso, assassinato, pai matando filho, tudo isso quando a gente não quer Jesus. Mas quando a gente aceita o Mestre, nós somos sarados dessas coisas, nós somos modificados dessas coisas. E é por isso que Deus não desiste do homem, porque lá no céu só vai entrar transformado, só vai entrar lavado e remido no sangue de Jesus. O homem natural não vai entrar lá, vai entrar lá o homem que aceitou Jesus, porque diz que por Adão entrou o pecado no mundo, mas por Jesus Cristo entrou a salvação. Todo mundo quer ir para o céu, irmão. Se perguntar a uma criança, quer ir para o inferno? A criança não quer. Se perguntar a um bêbado, quer ir para o inferno? Aquele bêbado também não quer. Se perguntar a um doido, irmão, ninguém quer ir para o inferno. Mas só existe um caminho para ir para o céu. É Jesus Cristo, o Salvador. Então eu agradeço a oportunidade de estar nesse último culto do ano, né? Isso tudo é motivo para agradecer, apesar das lutas, das dificuldades. Muitas vezes eu chegava aqui cansado, com sono, né? Porque eu não tenho, a única folga que eu tenho no sábado à tarde, ali eu tombando de sono. Mas a gente fazia essa obra aqui, e cada vez mais a gente tem sido abençoado, irmão. Só por estar aqui com saúde, irmão, já é um grande motivo de agradecer, né? Não tem riqueza maior, irmão, do que estar de pé, com saúde. Isso é maravilhoso, irmão. Muitas vezes a gente pensa que bênção só é material, mas a física, a bênção física, você estando bem fisicamente, você está rico, irmão. Glória a Deus por isso, eu agradeço em nome de Jesus.